do Sérgio Cabral. Nós temos imagens do viaduto Profissionais da Saúde. Eu estive lá ontem e queria chamar aqui o Nando Medeiros para participar comigo, Nando, porque é o seguinte, nós fizemos uma varredura pelas obras ontem aqui em Ribeirão Preto e a situação é muito difícil para as pessoas que dependem da continuidade dessas obras, né? A Contersolo, que é a empresa que tomava conta das obras, tanto do viaduto da Mogiana quanto da Tomás Alberto, ela foi embora, assim como a obra da 9 de julho, né? Foi embora. Ela pede um aditamento do contrato por uma variável no preço do aço e também do concreto. Segundo a empresa, já houve uma negociação com a prefeitura. Essa negociação não foi acertada, é uma verba federal, verba do PAC, que não é empréstimo, não, aliás, não é doação, é um empréstimo. A cidade vai pagar por isso, mas está pagando mais caro ainda por questão dessa dificuldade de continuar as obras. E ontem nos chamou a atenção que o viaduto Profissionais da Saúde, recém-inaugurado, custou 15 milhões de reais ao município, também pertencente às obras do PAC, já está em manutenção, né? O viaduto Profissionais da Saúde, que liga as avenidas Maria de Jesus Condeixa e Antônio de Aderixen, foi parcialmente interditado nesta terça-feira, ontem, 11 de maio, para reparos nas juntas de dilatação. A interdição ocorre no sentido Condeixa de Aderixen e deve se estender por no máximo 4 dias. Chama a atenção pelo fato de que foram 15 milhões de reais gastos, né? Há que se fazer acerto às vezes nas obras, mas não tão cedo, né? Não tão cedo. E essa interdição provocou transtornos para os motoristas ontem. A gente conversou com alguns motoristas que foram pegos de surpresa, né? Essa questão da interdição da via não foi tão bem anunciada pela prefeitura. E essas juntas de dilatação são justamente aquelas partes que permitem que o viaduto tenha movimento com o passar dos carros, para que não haja rachaduras. 4 dias de interdição nessa obra e nas outras obras, Nando, em que nós fomos na Avenida Brasil, nós fomos na Avenida Mogiana, nós fomos na 9 de julho, nós fomos ontem na Avenida Dom Pedro, nós fomos na Avenida Saudade. As obras que estão em andamento, elas causam muito transtorno, certo? Nos chama a atenção que uma obra já terminada também começa a causar transtorno e aí abre dúvidas com relação à execução dessas obras, que foram tão anunciadas na última campanha eleitoral, né? Foram mote de campanha da última campanha eleitoral por parte do prefeito Duarte Nogueira e que agora estão aí suspeição pelo crivo da própria população, né? Em especial, né, falando nesse momento especificamente sobre o viaduto dos Profissionais da Saúde, que é esse viaduto que liga de Ederixen a Maria de Jesus Condeixa, é uma obra eleitoreira que foi tocada, né, a toque de caixa por causa da campanha eleitoral para prefeito desse ano, né, para a prefeitura. O slogan da prefeitura foi o não para, não para, não para não, se referindo às obras. Ribeirão Preto não podia parar, tinha que continuar, né? As obras tinham que serem tocadas, etc. Então, eu morava nessa época aí, o Prisco, eu morava ali no Jardim São Luís, né? Na Antônio Barachini, que é uma paralela à 9 de julho que desce, né? Bem ali no balão da Diederixen com a 9 de julho. Então eu sofri todas as consequências dessa obra por mais de um ano, não é? Porque o trânsito ficava engargalado, os desvios eram diários, a rua que era possível passar um dia, no dia seguinte já não era mais, uma confusão. Então a população, principalmente ali do Jardim São Luís, sofreu e vai continuar sofrendo agora com essa nova interdição. Porque agora volta tudo como era antes, né? Só tem ali a 9, a sequência da 9, para as pessoas fazerem um desvio e um retorno para saírem ali na Maurílio Biagi, para fazer o retorno ali em frente à van, para pegar o contrário ou para seguir sentido Anhanguera. Enfim, é transtorno. Obra parada é transtorno, é gasto de dinheiro público a mais e tem as sequelas, as consequências para todo o entorno da obra. E o entorno da obra, nesses pontos, são movimentadíssimos. Tanto lá no Brasil, na Tomás Alberto, lá no Ipiranga, onde você foi visitar, né? Todos os pontos que tem obra parada, tem
interdições, e essas interdições comprometem não só o fluxo, como os moradores da região e os comerciantes da região. Então, a palavra que poderia definir as obras do Nogueira hoje é caos na cidade. Exatamente, Nando. Até porque é o seguinte, a gente foi na Dom Pedro, parou, né, na Parou. verdade, parou. Pediu para parar, parou. Essas imagens que a gente está vendo aí é do viaduto da Tomás Alberto. Ele começou, aliás, esse é o da Mogiana, me Da perdoe. Mogiana. Ele começou e ele tem uma extensão maior que o da Tomás Alberto. Da Tomás Alberto colocaram lá apenas as pilastras e depois a obra parou em definitivo. E você pode ver pelas imagens do Fred Ferrarese que os quarteirões do entorno se tornaram quarteirões fantasmas. Foi todo mundo embora, né? E quem ficou nos relatou prejuízo de 70%. Meu Deus. E muita gente foi pega de surpresa. Por quê? Muita gente mudou para aqueles locais, porque são locais de fluxo contínuo, tem muito movimento lá, né? Mudou para aqueles locais recentemente e foi pego pelas obras. E você sabe que as locadoras, as imobiliárias, perdão, elas fazem contrato anual. Sim. Então você fica naquela sinuca, você começa a pagar para trabalhar. A gente teve o relato de um posto de combustíveis próximo da Tomás Alberto Wetely, ou Wetely, né? Conforme você queira, que a gerente nos disse o seguinte: olha, eu estou pagando para trabalhar. Nosso rendimento caiu cerca de 90%. Não passa ninguém por aqui. O que está nos salvando é um aplicativo de bebidas. Mas ninguém vem mais abastecer aqui. E a prefeitura também não vai lá para dar uma satisfação. Porque, Nando, uma obra é um benefício, certo? Não há o que negar. Na teoria Na teoria é. Vai revitalizar essa área. Essa área, ela tinha certos problemas e tal. As pessoas podem até contestar a questão da necessidade ou não, né? Uhum. Havia 2 balões aí que eram difíceis, de difícil acesso. Inclusive, ontem o Fred e eu, nós andamos por esse local. A gente ficou assustado, né? Nossa, a gente nunca conseguiria andar por aqui com essa tranquilidade, porque não passa ninguém, obviamente está interditado. Mas a questão é a seguinte: a prefeitura não vai lá dar uma satisfação. A construtora foi embora, não dá uma satisfação. E as pessoas estão tendo prejuízos diários, prejuízos constantes. E a conta fica só para a pessoa, só para o empresário. Porque não é só o prejuízo do dia a dia. É o IPTU, é a conta de água, é a conta de energia elétrica. Quer dizer, não é uma via de mão dupla. Não há aí por parte da prefeitura um auxílio. Não há por parte da prefeitura um tipo de perdão, algum tipo de prorrogação de uma dívida, de alguma coisa que o empresário possa se manter. Não, a conta chega. Claro. Chega e é cruel. Para você ter uma ideia, nós falamos ontem com um empresário que disse o seguinte: olha, eu havia contratado 12 pessoas. Eu mandei embora as 12. Tô sozinho. Sabe? E é muito cruel. São quarteirões fantasmas. Pessoas que tinham ali como rendimento o aluguel de imóveis estão tendo prejuízos. Então, assim, é natural que você entenda que a obra vai trazer um benefício futuro e que haja, por parte de todo mundo, assim como desses empresários, um certo sacrifício, porque a longo prazo eles poderão repor todo esse gasto que eles estão tendo e tal. É até natural que você entenda isso. O que não é natural é essa falta de satisfação por parte do poder público. De ao menos dizer para as pessoas: olha, estamos tendo um problema aqui, a empresa quer um aditamento do contrato, não é tão fácil assim, é uma verba federal, talvez tenha que abrir uma nova licitação. E se for abrir uma nova licitação aqui, pelo pouco que a gente conhece de licitação, vai demorar muito. Né? Uma licitação desse porte pode demorar 90 dias. Sim. No mínimo. Então a conta só vai aumentando para a população e não há um contraponto da prefeitura. Não há o mínimo de satisfação. Olha, gente, sabe? Olha, vamos aqui tentar segurar a questão do imposto. Olha, vamos aqui tentar fazer alguma coisa em benefício para vocês. Não, ó, paguem a conta aí, fiquem com o ônus. E quando tiver pronto o viaduto, eu venho aqui inaugurar e eu fico com o bônus. É muito ruim isso para Ribeirão, gente. Não, e tem uma outra questão. Eu não sei juridicamente como é que funciona isso, mas eu vou dar um exemplo da minha família, tá? Minha família morava lá em São Paulo, no Bexiga,
na Rua São Domingos. E uma parte da Rua São Domingos teve que ser desapropriada pela prefeitura para que pudesse passar um viaduto lá, né? Não sei se o Minhocão, mas enfim, um viaduto tinha que passar. E algumas casas, algumas residências da Rua São Domingos tinham que ser desapropriadas para que, para que a obra pudesse acontecer. Então a prefeitura indenizou as pessoas, se justo ou não justo, se com preço, repito, justo ou não, isso é uma outra discussão. Mas houve a indenização para que as pessoas deixassem as casas, elas fossem derrubadas para que acontecesse a obra para passar esse viaduto. Então, partindo dessa linha de raciocínio, à medida que a prefeitura vai realizar uma obra que vai demorar mais de um ano, que vai demorar muitos meses para ser terminada, e que vai comprometer diretamente a qualidade de vida dos moradores ou a prosperidade dos negócios e do comércio, deveria haver também uma indenização por parte da prefeitura. Sim. E em casos como esse, de obra paralisada, ou obra reinterditada ou interditada para corrigir problemas que foi feito a toque de caixa, também deveriam ser indenizados os comerciantes e os moradores da região que estão sendo prejudicados por uma ação direta da prefeitura, de responsabilidade direta ou indireta. Porque a prefeitura vai alegar, mas nós não temos culpa que o asfalto rachou ou que a viga de concreto cedeu, nós não temos culpa. Tem culpa sim, porque obra bem planejada e obra bem feita, não acontece isso. A ponte Rio-Niterói, que liga o Rio de Janeiro à cidade de Niterói e que é marítima, não é? Ela é marítima, ela foi construída há quanto tempo? Década de 70, né? Década de 70. Você já viu Governo a ponte Rio-Niterói ser interditada para reparo? Não. Não. E é uma obra feita em cima do mar. Então é uma obra planejada e feita com qualidade para servir a população. E não para servir ao prefeito para ser eleito ou reeleito. Não é? E da mesma forma que ele pode ter sido eleito por essas obras, não vai eleger mais ninguém na próxima eleição por causa das mesmas obras. Porque isso é um absurdo. Beira a irresponsabilidade. Irresponsabilidade da prefeitura para com o munícipe, que continuou pagando seus impostos e que continua pagando seus impostos, mesmo sob efeito de toda essa prejudicialidade proporcionada pela prefeitura. E os comerciantes que pagam R$7.000 por ano de IPTU? Você entrevistou uma moça, uma empresária? Exatamente, ali na 9 de julho. Uma dona de um restaurante Exatamente. que chorou, veio as lágrimas no microfone da Rede Fé, Sim. da Total FM, por causa das obras, justamente desse buracão que fizeram ali, né, entre a Vargas, a 9 de julho e a Independência. Esse buracão, que está tudo interditado em volta. O restaurante dessa moça fica numa esquina movimentadíssima. Área nobre. Ali, eu canso de passar ali, né? Movimentadíssimo. O faturamento dessa moça, coitada, deve ter ido lá no chão. Aliás, abaixo no subsolo. E continua com o aluguel para pagar, com os funcionários para pagar, com os impostos para pagar, com as contas fixas para pagar, conta de luz, água, telefone, enfim, tudo que ela precisa para poder manter o comércio dela lá. E ela está resistindo bravamente, mas até quando? E agora com essas obras paradas? Você falou no mínimo, a parte burocrática 90 dias. Para os caras virem lá de Maringá, de onde eles são, trazendo equipamentos, tratores, caminhões, etc., mais uma semana. Sim. Para juntar todos os funcionários, replanejar, refazer a estratégia da construção, mais uma semana. Prisco, presta atenção. Pior do que um problema é a falta de perspectiva para a solução desse problema. E o empresário, quando tenta olhar no horizonte, fala assim, olha, tá ruim, mas daqui 2 meses vai melhorar, ele se enche de força e vai à luta. E vai buscar a sobrevivência até chegar. Agora, quando o empresário, ou o morador, ou o dono da residência tenta olhar no horizonte e não vê, não vislumbra a possibilidade positiva desse horizonte, o resultado é revolta, o resultado é depressão, o resultado é falência, o resultado é pensamentos, que eu não quero nem falar o nome da palavra aqui, mas pensamentos horríveis. Que tem muito. Que tem muito, e a tendência é aumentar, porque o cara se sente abandonado, desprotegido, relegado ao último plano por ações irresponsáveis daqueles que têm a obrigação de cuidar da sua população. E me refiro diretamente ao senhor Antônio Duarte Nogueira e sua equipe de trabalho, ao Pegoraro, que é o secretário, né?
Me refiro aos irresponsáveis que estão fazendo com que a vida do empresário e da população do entorno dessas obras todas esteja definhando. A culpa e a responsabilidade são exclusivamente dos senhores da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Obras e Desenvolvimento. A culpa e a responsabilidade são dos senhores. E o que mais me deixa triste, sabe o que é? Errar. Paciência, ninguém erra querendo errar. Sabe? O que mais me revolta é a omissão. É a omissão. A omissão é que o é se esconder. Isso. É o sair para passear nas obras bonitas que estão acontecendo e abandonar aquela que os senhores começaram. E anunciaram. E anunciaram e se elegeram por causa delas. Tá bom? Essa é a única verdade. Covardia. Esta é a melhor expressão da palavra covarde. Os senhores são covardes. Porque tem gente passando fome por sua causa. Tem gente passando estresse por sua causa. Tem gente adquirindo depressão por sua causa. Tem gente falindo por sua causa. E muito. Tem gente pensando em suicídio por sua causa. E sabe o que os senhores fazem? Se escondem covardemente no ar-condicionado dos seus escritórios. Do senhor prefeito, do senhor secretário de Obras e Desenvolvimento, de toda essa patota aí, que está fingindo que nada está acontecendo. Porque foram passear nas obras esses dias aí e mostrar e tirar fotografia. Olha, o prefeito visitou a obra tal, que vai atender, não sei... Outra coisa. Manchete de uma notícia no portal da Prefeitura de Ribeirão Preto. Prefeito consegue 70 milhões de reais para investimento em Ribeirão Preto. Prefeito consegue, adquire. Aí você vai ler a matéria, tá dizendo assim, só foi possível porque a Caixa Econômica Federal reconheceu que a Prefeitura é boa pagadora. Então foi um empréstimo que vocês fizeram. Mais um. Você não conseguiu dinheiro nenhum, cara pálida. Você fez empréstimo. E sabe quem é que vai pagar? Nós. A minha mãe, o meu pai, os meus filhos, eu, não é? Nós que vamos pagar esses 70 milhões que o senhor pegou de empréstimo aí, para tirar foto e fazer bonito, para tentar encobrir essa caca que vocês estão fazendo aí com essas obras paralisadas e com a irresponsabilidade, porque a empresa anunciou com antecedência o preço do aço subiu, não conseguimos continuar essa obra. Seu Pegoraro respondeu oficialmente, tá lá, tá registrado isso. Seu Pegoraro respondeu oficialmente, olha, mas tudo que tinha para ser usado de aço nessas obras aí praticamente já foi usado a maioria, agora não vai precisar não, fica tranquilo. E se recusaram a discutir a readequação do contrato. Pagaram para ver. Os senhores pagaram para ver. E sabe quem está sofrendo com a decisão dos senhores? A população. É a pessoa que ganha R$ 1.500 por mês, que ainda deixa dinheiro para pagar os tributos, que paga imposto quando compra comida, que paga imposto quando vende qualquer coisa, quando compra qualquer coisa, paga na entrada e paga na saída, bitributação num monte de coisa. Tetra. Num monte de coisa. Porque a indústria alimentícia já paga uma tributação, o agricultor que vende para a indústria alimentícia já paga uma tributação e o consumidor, quando compra, paga de novo essa tributação para sustentar essa mazela dos senhores. Então é revoltante. Desculpe, até me excedi um pouco. Imagina. Porque, cara, eu não consigo me conformar. É um desabafo, não. Eu aceito o erro, Samuel. Eu aceito o erro. Sabe por quê? Repito, ninguém erra querendo errar. Exatamente. O erro eu aceito. O que eu não aceito é a forma canalha, é a forma covarde de se lidar com o erro que você cometeu e que está prejudicando centenas de milhares de pessoas. Tá, isso pra mim é inadmissível. Sabe? Tenha vergonha na cara, prefeitão. Tenha vergonha na cara, Pegoraro. Vai lá no edifício Angélica, não é? Isso. Ou Jéssica, sei lá, aquele edifício que tem ali na 9 de julho ali, acho que é no buracão que você fez. Vai lá, bate palma lá na porta e fala assim, ô pessoal, vim aqui dar meu abraço de conforto pra vocês e ó, vamos trabalhar junto, mais um pouquinho de paciência, vamos resolver essa situação. Sabe por que você não vai? Porque você não tem coragem! Porque você não tem coragem! Por isso que você não vai! Covarde!
Ô, Nando, e chama atenção também, é um desabafo aqui do Nando e tem que desabafar mesmo, porque a gente é ribeirão pretano antes de mais nada, né? Que se não é de sangue, é de coração, né? Quem não nasceu aqui se apaixona por Ribeirão Preto. E nos chama atenção também a questão das obras que já foram terminadas. Por exemplo, a Dom Pedro. Ontem o Fred e eu, nós andamos pela Dom Pedro e todas as guias são mal terminadas, o calçamento tá irregular, tá rachando, o asfalto é tenebroso das obras da Dom Pedro. Tenebroso. A gente colheu vários depoimentos de comerciantes que disseram o seguinte: olha, quem passa de moto aqui cai, quem passa de carro, o carro desgoverna, atropela alguém ou bate alguma moto. A gente foi na Avenida da Saudade, Nando. Alguns comerciantes disseram o seguinte: olha, eles fizeram esse calçamento aqui, essa calçada, semana passada. E estão refazendo. Tá entendendo? Então, assim, essa questão da prefeitura se omitir de apenas pagar com dinheiro federal, que é um empréstimo, as empreiteiras virar as costas e ir embora, tá irritando muito a população. E você falou muito bem. Vamos lá conversar com essas pessoas. Vamos lá na Dom Pedro. Eu fui ontem lá. As pessoas estão revoltadas. E tem um abaixo-assinado, uma notícia aqui em primeira mão, tem um abaixo-assinado que o pessoal está fazendo, porque daqui a um tempo a Dom Pedro não vai mais poder estacionar. A Avenida da Saudade não vai mais poder estacionar. Então, o comerciante dessas avenidas, que já está no limite, ele já está no limite, ele não está vendo mais horizonte. Ele sabe que daqui a um tempo, ele vai ter mais essa ainda, porque não tem onde estacionar. Ah, mas para nas ruas laterais. Mas o bairro não foi projetado para isso. As pessoas que moram nas ruas laterais, verticais, horizontais, assim como vocês queiram, ruas paralelas, elas têm uma vida tranquila. Agora você imagina, Nando, você jogar todo aquele trânsito para as ruas do entorno. O que vai virar a vida das pessoas? Olha, essa daí é a Avenida da Saudade. Essa que o Fred está mostrando é a Avenida da Saudade. Olha isso para quem é lojista. Ah, mas Samuel, está fazendo isso e daqui a pouco vai entregar um negócio bonito. Não, mas não está acontecendo isso. Não está entregando um produto bom. Vamos lá conversar com os lojistas, gente. Ontem a gente passou lá pelo Geraldo, na Saudade, conversamos com alguns clientes, o pessoal estava revoltado, agora que conseguiram voltar a tomar sorvete lá, numa das sorveterias mais tradicional de Ribeirão Preto. Você entendeu? Então, assim, o produto, Nando, se você fala assim pra mim, mas, vamos fazer um sacrifício, né? Vamos aqui unir pro bem da cidade, vamos progredir, vamos melhorar, só que o produto é ruim. O que está sendo entregue para a população é ruim. Na Dom Pedro, que está praticamente terminado, mas está com o cronograma atrasado, porque disseram que ia entregar em maio. Não entregaram. Ainda tem obra lá. E obra mal feita. Os comerciantes estão revoltados. Com razão, né? Pode ir lá comigo agora. Eu desafio qualquer um da prefeitura. O secretário Pedro Pegoraro, que inclusive ontem pedi, através da Renata Bianco, uma entrevista com ele, sequer obtive resposta, né? A Renata, minha amiga, a Renata Bianco, que é uma profissional competentíssima, claro. Isso é uma coisa à parte, mas que não me respondeu. Eu queria ir lá com ele. Eu queria que ele olhasse pro comerciante e perguntasse: você está satisfeito com o que aconteceu aqui? Não tem acabamento nas guias, as calçadas estão rachando. Aquela guia para deficientes visuais, se o cara for seguir essa guia, ou ele vai dar com a cara no poste. O Fred fez um flagrante, a guia termina no poste. Então, assim, o produto que estão entregando é muito ruim. E é isso que precisa ficar registrado. A nossa reclamação não é com relação à obra em si. A obra vai trazer uma evolução, ou pelo menos deveria. O problema é que o que está sendo entregue para a população de Ribeirão Preto é muito ruim. O viaduto Profissionais da Saúde foi motivo de chacota na internet. Chacota. Pegaram lá um viaduto do Japão, e tem que ser comparado porque o custo aqui é mais alto, e o viaduto
do Profissionais da Saúde, a gente parecia virou um meme. É totalmente irregular o asfalto. Tanto que nós estamos vendo aí que foi inaugurado dia 26 de fevereiro ao custo de 15 milhões. Já está paralisado. Você está entendendo? Essa é a questão que tem que ser levantada. Por que é que o produto que está sendo entregue para o Ribeirão Pretano é ruim? E os fins não justificam os meios. Ah, mas daqui 10 anos vocês vão se orgulhar dessa obra. Tá, mas e o caminho nesses 10 anos? Quem vai comer? Quem vai deixar de comer? Quem vai pagar as contas? Quem vai ficar endividado? Quem vai prosperar no negócio? Quem vai falir? Quem vai quebrar? Eu acho que o custo é muito alto para a população esperar, não é? Esses anos todos até as obras ficarem concluídas para começarem a gerar frutos bons, coisas boas. Então não dá para afirmar, não dá para usar os fins justificam os meios. Não. Não. Primeiro que você não está mexendo com a sua família. Você faz o que você quiser lá dentro da tua casa. Lá na tua casa você manda, você desmanda, você quebra quintal, você conserta quintal, você constrói piscina, esvazia piscina, né? Lá na tua casa você manda. Agora, na prefeitura, olha lá, a guia, aquilo lá é para deficiente visual. Para deficiente visual, e é muito ruim, né? Olha só, não Olha tem aquilo. uma orientação da prefeitura. Olha onde as pessoas estão passando, sabe? Meu Deus do céu. Tem um relato de uma senhora que caiu nessas pedras ontem, E se deve ter machucou. se machucado, com Se certeza. machuca. Você imagina um idoso passando por aí. Não, Então, um absurdo. E a prefeitura se omite com relação a isso. A prefeitura não ajuda o Ribeirão Pretano. E, consequentemente, não se ajuda. Porque ao se omitir, ao deixar ao Deus dará como está aí, ela compromete toda a imagem dela com relação às obras que ela anunciou como mote de campanha e que elegeram o prefeito Duarte Nogueira. E mais do que prejudicar a imagem, porque isso aí é a lei da semeadura e da colheita, né? Isso aí é ponto pacífico, isso aí não se discute. O que você planta, você vai colher. Se plantar coisa boa, vai colher coisa boa. Plantar coisa ruim, vai colher coisa ruim. O problema é o trajeto. Quem é que está sendo prejudicado no trajeto, no caminho, né, do início das obras até o dia que Deus quiser que termine? É o povo, é a população, é o morador, é o empresário, é o comerciante, não é? São as pessoas idosas que estão tropeçando, caindo e se machucando, não é? São as crianças, são as mamães, são os papais, não é? É o povo que está sofrendo a consequência antecipada. Ah, mas o dia que a obra ficar boa, o dia que terminar a obra... Olha que absurdo ali, ó. Olha aquilo lá. Olha, isso aí é Avenida Brasil. Isso é Avenida Brasil, ó. Não tem asfalto mais, gente. Não tem asfalto e você vê a dificuldade do comerciante, é poeira, é sujeira, entendeu? Nós estamos antecipando imagens de uma matéria especial que estamos fazendo, mas olha como é tudo precário. Meu Deus. É aquela questão do produto que eu tava falando, o Ribeirão Pretano tá pagando caro por um empréstimo, não é uma doação PAC, é um empréstimo, e o produto que está sendo entregue é extremamente ruim. Você pode olhar aí, são quarteirões e quarteirões não anda de carro na fantasmas. cidade, não? Não, ele não passa aí. Ou São se andar, só anda na quarteirões Fiuza, né? e quarteirões fantasmas. O prefeito se esconde do desgaste. O Nando e Samuel, eu estava ausente alguns minutos, que eu estava concedendo uma entrevista pro Grupo Tati, e estou monitorando vocês